Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Estou de volta para alegrar a vida de vocês, com uma obra nova que achei bastante interessante e decidi trazer para vocês. Espero que gostem, então sem mais delongas, vamos nessa! Como é que a filha de uma família nobre pode ser tão feia? O que ninguém sabe é que ela não é desse mundo, na verdade era uma maquiadora de uma atriz famosa. Depois de um evento que virou a vida dela de cabeça para baixo, ela acabou sendo transportada para dentro de um romance, se tornando a protagonista feminina de uma história com um final trágico. E, para começar, durante a cerimônia de maioridade, foi empurrada no meio dos nobres e do rei, sendo humilhada e ridicularizada. Ela prometeu que iria fazer justiça por si mesma. A história começa em uma festa da alta sociedade. As damas nobres lançavam olhares de julgamento para ela assim que entrou. Era fofoca pra cá e cochicho pra lá. Mas, para a protagonista, o foco era outro, a mesa de comida. Ela só pensava no que devia comer primeiro. Provavelmente o prato mais macio, certo? Depois de hesitar um pouco, decidiu por um prato de doces. Beleza, vou começar com o bolo de morango, murmurou. Então, começou a comer com calma, usando o garfo para saborear pedaço por pedaço. Nossa, isso aqui é bem macio e gostoso, elogiou. Depois de terminar, notou outro doce tentador. Será que devo experimentar essa tortinha também? Ela se rendeu e aproveitou todas as delícias da mesa. Uma nobre senhora observava tudo com cara de desprezo e comentou: como ela ousa se vestir assim no baile? A gente devia impedi-la. Como é que pode ser tão feia? Mesmo sem olhar para elas, lá ela conseguia sentir os olhares e ouvir os cochichos. Só sabem julgar os outros, que vergonha para a nobreza, pensou. O desprezo delas era bem óbvio. Ela limpou a boca e pensou, esses nobres. Depois, deu um sorriso como se não ligasse para nada. Tão orgulhosa de si mesma, você é incrível, Layla se elogiou, convencida, e se preparou para ir embora. Ótimo, missão cumprida hoje. Agora, é hora de voltar para casa. E lá foi ela, saindo com confiança. Uma outra garota a observava de longe, cheia de desprezo, pensando como Layla podia ser tão desavergonhada. Observando Layla se afastando, ela pensou, como é que ela consegue ser tão confiante? Depois que saiu, Layla cuidadosamente abriu uma porta e abriu uma bolsinha. Em seguida, pediu um pente, e a bolsa mágica imediatamente deu um pente lindo para ela. Ela soltou o cabelo e começou a penteá-lo calmamente. Achava tudo isso interessante, sentindo o poder da protagonista. Ela suspirou, pensando no quanto o dia tinha sido cansativo. Ela se lembrou daqueles olhares julgadores. Os nobres não paravam de apontar e falar dela. Layla ficou ali olhando para o nada por um tempo, pensativa. Ao entrar na mansão luxuosa, foi recebida com um sorriso. Você está de volta. Layla respondeu, seca, sim, estou de volta. Você é cega? Ou algo assim? Não tá vendo, retrucou, embora se sentisse um pouco sem jeito. Senhorita, todo mundo achava que você já era baronesa. Aí, saiu furiosa, esbarrando o ombro com força ao passar. Agora ela estava visivelmente irritada, pensando, se não é bonita, pelo menos tenha uma boa personalidade, né? Os passos de Layla pararam na escada, ela estava realmente brava, mas tentou se controlar. Não, preciso ficar calma, Layla. Ela subiu as escadas cansada, esticando os braços para relaxar. Estava meio preocupada, achando que Beck ia reclamar com Louis. Afinal, eles estavam juntos, e o primo de Layla, Louis, era um barão, então ela precisava ser ainda mais dura com Beck. Assim, tanto Louis quanto os empregados pensariam mal dela, que era exatamente o que Layla queria. Ela se elogiou pelo plano perfeito. Muito bem, Layla, tá quase lá. Vou tomar um banho primeiro, tô me sentindo frustrada demais. Seu nome verdadeiro era Layla, e ela era maquiadora dos famosos atores Jean Dura. Naquela época, Jean a criticava o tempo todo. Por que você é tão lenta? Vamos, anda logo. E Layla só obedecia, quieta. Fazer a maquiagem de Jean Dura era uma ótima oportunidade, mas o trabalho era cansativo.
Sem contar os insultos e sarcasmos. Layla, você aceitou esse trabalho só para seduzir os protagonistas masculinos, né? Inacreditável. Eu desprezo gente que finge ser inocente, como você. Até os comentários mais bobos ela tinha que engolir. Não é assim que você quer chamar a atenção. Uma vez, ela e Dura acidentalmente caíram na rua. Jean, desesperada, agarrou-se a Layla ao ver um carro vindo, usando-a como escudo. E no fim, foi por causa dela que Layla perdeu a vida. Foi aí que o ceifador apareceu diante dela e disse: desculpe, te trouxe aqui por engano. Em troca, vou te ajudar a ser a protagonista feminina, ele prometeu. Logo depois, Layla foi transportada para outro corpo. Assumiu o papel de Layla Violette, a protagonista do romance Pássaro na Gaiola, também conhecida como uma ave que só fica feliz quando está presa. Pássaro na Gaiola tem 3 protagonistas masculinos: o príncipe Theobald Vajun Ivernia, o duque Hendrik Viforetric e o marquês Alfonso Lubinor. No romance, Layla é sequestrada e aprisionada pelos 3, e no final ela toma uma pílula dada pelo príncipe, que a deixa completamente fora de si. Layla reclamava: se é para ter um final triste, então chama de final triste. Que história é essa de final feliz e triste? Para evitar que a história seguisse o enredo original, ela se fez parecer tão comum que ninguém mais notava sua presença. Todo mundo criticava, pensando como uma filha da nobreza podia ser daquele jeito. Ela também mantinha um mau humor para se isolar, o que não era difícil, bastava pensar chata e pronto. Ela não podia acabar com o mesmo destino trágico de Layla. Com suas habilidades excepcionais de maquiagem, Layla se transformou, ficando extremamente pouco atraente. Ela olhou para si no espelho. A protagonista feminina estava presa pelos 3 pretendentes. E toda essa situação absurda acontecia por causa de uma regra especial do romance Pássaro na Gaiola. Layla tirou um secador de cabelo da bolsa e pensou: treinamento pré-marital. Por causa dessa regra, as coisas eram difíceis desse jeito. Ela secava o cabelo, reclamando: treinamento pré-marital é uma lei especial do Império Bazium, onde valores românticos são reverenciados. Casais envolvidos em casamentos políticos têm que passar por um teste de compatibilidade, vivendo juntos na casa do noivo por 1 ano. Por causa dessa lei, os 3 a aprisionavam sem qualquer vergonha. Todo o processo era rigoroso e um tanto invasivo. Por quê? Porque é um romance adulto, pensou Layla, arrepiada. Que coisa nojenta! Eu jamais deixaria isso acontecer comigo. Trabalhei tanto. Não posso fazer o que quero? A culpa é toda daquele ceifador. Se ele tivesse me colocado em uma comédia romântica normal, como seria bom? Ela estava deprimida, mas tentou deixar pra lá. Pelo menos, você me deu essa bolsa mágica. Na mansão, 9 anos atrás, quando ela ainda era a bebê Layla, nunca imaginou que seria uma personagem de romance. Mas por que tinha que ser a heroína de uma vida tão miserável? Qual é o sentido de a minha vida terminar como uma maluca? Ela gritou, cheia de frustração: ceifador, você é um demônio mesmo. Só me jogou aqui e pronto. Isso é injusto demais. O que eu faço agora? De repente, o ceifador apareceu e disse: eu estava me perguntando quem estava chorando tão alto. Layla parou de chorar e ouviu: vim aqui para acertar as contas com você. Vou deixar você trazer um item que quiser para esse mundo, mas tem que ser algo seu. Ela respondeu, meio irritada: só uma coisa? Por que tem que ser tão difícil? O ceifador, então, ameaçou ir embora. Ah, é assim? Tudo bem, vou indo. Ela logo interrompeu: espera, eu sei o que quero. Traz minha bolsa de maquiagem. Ele perguntou: você tem alguma bolsinha ou algo assim? Ela começou a procurar e disse: espera aí, e essa aqui? Então ela tirou uma bolsinha de fita. Ele concordou e trouxe a maquiagem dela, colocando tudo naquela bolsinha mágica. Ela olhou para a bolsa na mão, surpresa. Então, ouviu ele dizer: isso é tudo que eu posso fazer, não me chame mais, tô ocupado. Depois que ele sumiu, ela se jogou na cama, frustrada: ele simplesmente me largou aqui e desapareceu.
Mas a cerimônia de maioridade estava chegando, e no enredo original, Layla estava super ansiosa por isso. Eu preciso dar um jeito de passar por essa aprovação em segurança, Layla pensou, tentando se acalmar. Vai dar tudo certo. Afinal, ela já tinha aguentado tanto insulto e humilhação. Ela franziu a testa e colocou a mão na testa, pensando, se Deus realmente existe, me deixe escapar do destino da história original. Na manhã seguinte, na mansão, Beck bateu de leve na porta e chamou, senhorita, é a Beck. Layla respondeu, você acordou cedo hoje, hein? Então Beck franziu a testa, mas você se lavou direito? Layla respondeu com um resmungo, claro que sim. Layla pensou que talvez pudesse ficar realmente feia, talvez sua maquiagem conseguisse até esconder a aura da personagem principal. Ela não pôde evitar um sorriso de autossatisfação ao ver Beck entrar e pensou, por que ela tá aqui a essa hora? Fala logo e vai embora. Layla suspirou, já cansada. Beck, com um olhar desagradável, disse, estou aqui para informar que o barão quer que você desça para o café da manhã. Por favor, vá para a sala de jantar. Beck estava saindo, mas se virou, e lembre-se de se comportar como uma nobre. Você não sabe quantos problemas o barão teve por sua causa? Você devia se envergonhar por ele. Layla ficou surpresa e também meio embaraçada. De repente, se levantou e respondeu, quem é que deveria se envergonhar aqui? Ela não sabe que comeu mais do que eu ontem? Tenho meus motivos para agir assim. Ela desceu as escadas furiosa. Todos nessa casa vão ver só. Assim que eu me livrar desse roteiro maldito, vou sumir daqui. Mesmo chateada, ela foi para a sala de jantar e cumprimentou. Bom dia, irmão. O barão reclamou. Eu disse para você não se atrasar. Você só desce agora? Sério? Layla puxou a cadeira com desdém e sentou-se, enquanto ele continuava reclamando. De repente, ele franziu a testa. Por que você tá usando esse vestido hoje? Ela retrucou. E qual o problema com meu vestido? Eu uso o que eu acho bonito. Ele respondeu incrédulo. Tem algo errado com seu gosto? Você chama esse vestido estranho e cheio de penas de bonito? Ela riu. É bem diferente, eu sei, tô curiosa para ver os padrões da sua irmã também. Os dois se encararam com amargura. Ele riu, frustrado. Não importa o que você pensa, mas você precisa parecer normal na cerimônia de maioridade. Até você precisa se casar algum dia. Layla congelou ao ouvir isso. Ela pensou, ele tá preocupado com o que eu quero? Eu também quero namorar e casar. Mas, irritada, se levantou e disse, vou voltar pro meu quarto. Ele zombou, pelo menos você sabe o que é se sentir envergonhada, mas humilhação é humilhação. Layla voltou furiosa para o quarto. Ela cerrou os punhos. Humilhação? Como ele ousa dizer isso? Pensou com raiva. Espera para ver, irmão. Na cerimônia de maioridade, ela usou um vestido que não poderia ser mais feio. A empregada zombou em segredo. Meu Deus, que tipo de vestido ridículo é esse? Layla se olhou no espelho e sorriu, pensando que o visual transmitia a força que ela queria passar. Ela levantou a saia e entrou na carruagem. Na cerimônia, a família real sediava o evento para as crianças nobres, e segundo o enredo, era ali que o destino de Layla se entrelaçava com o do protagonista masculino. Toda essa história se desenrolava por causa do ciúme da vilã, Charlotte, que começaria a causar problemas a partir desse dia. Charlotte nutria um ódio profundo por Layla e esse era o começo do seu futuro sombrio. Layla suspirou, agradecendo por ter aquele diário. Ele cabia perfeitamente na sua caixa de maquiagem e a ajudava a rever os eventos do dia. Ela tentava se tranquilizar, vai dar tudo certo. Quando a carruagem finalmente parou em frente ao prédio luxuoso, Layla parou nervosa por um momento. Ela então reuniu coragem para descer, suportando a humilhação temporária em nome de um futuro mais brilhante. Não preciso me envergonhar, não sou a protagonista. Me preparei por 9 anos para esse dia, o dia em que a história não vai seguir mais o roteiro original. Ao cruzar a grande entrada, ela foi recebida com olhares de espanto dos nobres, que pensavam, ela é louca de vir vestida assim?
É muito desrespeitoso. De repente, alguém apareceu na frente dela. Os nobres ao redor começaram a cochichar. O vestido da senhorita Charlotte não é aquele da loja Rafael? Parece incrível. Todos a admiravam. Eu achei que ele nem estava à venda. É realmente lindo. Layla ficou nervosa ao ver Charlotte. A presença dela significava que as coisas estavam prestes a ficar tensas. Naquele momento, alguém anunciou a presença do rei e da rainha, e do príncipe Theobald. Até o duque Hendrik estava presente, assim como o marquês Alfonso, os três protagonistas masculinos da história. O rei, após se acomodar, deu a ordem, que comece. Alguém com um papel na mão começou a leitura. A cerimônia de maioridade vai começar agora. Primeiro, a filha do conde Penitelli foi chamada. Charlotte Penitelli deu um passo à frente e fez uma reverência. Saúde o rei e a rainha. O rei respondeu, parabéns pela maioridade. Espero que você traga grandes contribuições ao reino no futuro. Ela se curvou e agradeceu, obrigada, majestade. Vou servir de todo o coração ao Império Basium. Nesse momento, o príncipe Theobald pareceu demonstrar algum interesse por ela. Depois de terminar sua parte, ela passou ao lado de Layla. Ela estava pensativa, para ser sincera, senti um pouco de inveja. Se esse não fosse um romance sombrio, eu poderia mostrar todas as minhas habilidades. E talvez, quando eu encontrar o amor da minha vida, essas coisas nem importem mais. A pessoa com o papel continuou chamando os nomes e finalmente chamou a filha do barão, Lady Layla Violette. Por favor, dê um passo à frente. Ela ficou um pouco assustada, mas deu um passo à frente e fez uma reverência. Saúde o rei e a rainha. O rei, ao ver o estado dela, não escondeu sua expressão de desagrado e, relutante, disse, Layla Violette, parabéns por chegar à maioridade. Ela se curvou, obrigada, majestade. Layla pensava consigo mesma, tá quase acabando, e se eu acabar caindo como na história original? Ela estava perdida em seus pensamentos, quando de repente sentiu uma mão empurrá-la por trás. Layla perdeu o equilíbrio e caiu feio no chão, soltando um grito de dor. Olhando ao redor, com medo, tentava entender quem tinha feito aquilo. Naquele instante, se tornou a piada da cerimônia de maioridade. As pessoas começaram a zombar dela, além de feia, mal consegue andar direito. Ela anda que nem um pato, outros diziam. Layla não aguentou e começou a chorar. Ela olhou ao redor e viu Alfonso conversando com outra garota, depois, Hendrik discutindo com alguns nobres, e, mais adiante, Theobald dançando com Charlotte. Sentindo-se excluída, pensou, bom, ninguém está nem aí para mim. Ela tentou seguir em frente, embora tudo fosse muito humilhante. Segurando as lágrimas, Layla enxugou o rosto, quando alguém chamou, Layla Violette. Ela se virou, assustada, era Charlotte e suas amigas. Charlotte franziu a testa e tossiu, fingindo surpresa. Uma amiga ao lado logo perguntou, preocupada, Charlotte, tá tudo bem? Ela riu, obrigada, Mônica. Fiquei chocada com o que vi na minha frente, nem consegui olhar. Mônica concordou, pois é, como alguém pode ser tão feio? Ela é mesmo filha de um nobre? Enquanto Layla tentava entender o que estava acontecendo, percebeu que mais gente se aproximava, eram o Duque Hendrik e o Marquês Alfonso. Alfonso sorriu e disse, em tom de brincadeira, estou aqui, Charlotte. Mas o que essas duas lindas moças estão fazendo aqui? Layla ficou mais nervosa ainda. Pensando rápido, ela gaguejou, desculpa, eu preciso ir. Ela se afastou rapidamente. Alfonso observou Layla indo embora, intrigado. Nossa, é ela, era tão fofa quando pequena. Ele a viu se afastando, meio miserável, e sorriu, satisfeito. Enquanto isso, Layla saiu apressada. Estava em pânico e precisava voltar para casa o mais rápido possível. Quando o evento estava quase no fim, ela esbarrou em alguém. Eles colidiram e Layla foi parar no chão. Olhando para cima, reconheceu a voz, era o príncipe Theobald. Ele franziu a testa, irritado. Sua visão não é das melhores, né? O príncipe a olhou com desdém, e ela, tremendo, se levantou e fez uma reverência.
Sua Alteza, o príncipe. Pensou com medo, isso não é bom. Ela tentou sair rápido, dizendo, peço desculpas. Depois que escapuliu, Theobald ficou a observá-la, pensando, essa é a garota feia. Mesmo com os rumores, parece que foram exagerados. Uma pessoa assim nunca se encaixaria na família real, mesmo com sangue nobre. Ele voltou ao salão principal. Alguém se aproximou e perguntou, no que está pensando, Alteza? Era Charlotte, parada com os outros dois protagonistas. Ela realmente era linda. Ele sorriu, mas sem responder, pensando, sim, um membro da realeza deveria ser assim. Lembrou-se da cena com Layla. Apesar da aparência, ela tinha uma fragrância doce que não combinava em nada com o visual desleixado dela. Na mansão de Layla, passos apressados ecoavam. Louis entrou no quarto com raiva. Layla Violette, o que você aprontou dessa vez? Ela saiu da cama, ainda meio sonolenta. Tinha chorado até seus olhos ficarem inchados antes de pegar no sono. Louis olhou para ela e deu um passo à frente, irritado. Já estou no meu limite com você, disse. Ela suspirou, pensando, lá vamos nós de novo. Ele continuou, só estou aqui porque seu pai pediu, mas agora chega, não posso ignorar mais. Ela pensou, ele diz que é por causa do meu pai, mas, na verdade, ele estava feliz quando soube da morte dele. O pai dela tinha falecido em um acidente de carruagem, e desde então, o primo passou a cuidar dos bens da família, ele, que só esbanjava dinheiro em prazeres. O que ele acha que está suportando? Pensou. Louis continuou, estava planejando me casar com Beck depois que você se casasse, mas com sua aparência, isso nunca vai acontecer. A partir de amanhã, vou enviar propostas de casamento para famílias adequadas. Ao ouvir isso, os olhos de Layla se arregalaram de horror. Ela quis implorar, mas ele a interrompeu, eu aviso se alguma família aceitar você. Até lá, fique em casa. Depois de dizer isso, ele saiu. Beck, encostada na parede, deu um sorriso irônico e falou, eu te avisei. Precisa ter cuidado. Você sabe do meu relacionamento com o barão, então nem preciso me segurar. Ela continuou sorrindo, escondendo o rosto atrás de um leque, e foi embora. Layla caiu em pensamentos. Como as coisas chegaram a esse ponto? Ela agarrou o lençol firmemente. Aguenta firme. Vai dar tudo certo, Layla. Quem será que vai expor a verdadeira face dele? Ela deu um passo à frente e se olhou no espelho. O plano é um pouco arriscado, mas tudo bem. Preciso aguentar só até conseguir mudar o enredo principal. Então, ela foi até a janela e olhou para fora, tentando se acalmar. Só mais um pouco, Layla. Nem sei quanto tempo passou. Faz meses que estou proibida de sair, e as estações passaram sem que eu percebesse. Fora Louis e Beck me atormentando, nada mais de especial acontecendo. Eu esperava por isso, mas ainda me sinto desconfortável. Ela olhou com irritação para o bordado em que estava trabalhando e, frustrada, bateu a mão no chão. Desabafando sua raiva, ela gritou desesperada, por que isso acontece? Já se passaram 10 meses e nada de uma proposta. Nesse momento, alguém bateu na porta. A empregada entrou e anunciou, a baronesa pediu para te ver, senhorita. Ela respondeu com indiferença, tá, eu sei. Ao ver a nova empregada, lembrou-se de que Beck não trabalhava mais ali. Agora o trabalho dela é me irritar, vindo todos os dias só para falar que eu só gasto dinheiro e que sou inútil porque ninguém quer casar comigo. Nos últimos dias, ela queria até usar mais sua bolsa, mas amarrá-la era muito incômodo, então acabava escondendo-a no vestido. Seguindo a empregada, ela chegou ao salão, e a funcionária se curvou. Senhor, a jovem está aqui. Louis caiu na gargalhada. Ótimo. Minha querida irmã Layla, vem aqui rapidinho. O tom dele fez a pele dela arrepiar. O que será que ele quer agora? Pensou, enquanto ele dizia, não fique aí parada, sente-se. Então, soltou a notícia, finalmente, alguém pediu sua mão em casamento. Ela olhou para ele, chocada. Você conhece o Duque de Montefiore?
Ele governa as terras do norte e ainda tem várias propriedades dentro do reino. Louis continuou: o melhor de tudo, Layla, é que você é o par perfeito para ele, especialmente alguém como você. O Duque de Montefiore nem é convidado para os eventos da realeza porque é muito feio. Se vocês dois ficarem juntos, vão formar o casal perfeito de feios, e caiu na risada. Ela o encarou com desgosto. Como o barão ousa falar assim de um duque, ainda mais de linhagem real? Pensou, se perguntando o que esperar do tal Duque de Montefiore, um nome que nem aparecia na história original. Ainda bem que ele não é um dos protagonistas masculinos. De repente, Louis interrompeu seus pensamentos. Não tem nada que você precise fazer. Vá embora amanhã mesmo. Ela se espantou. Amanhã? É muito cedo. Ele respondeu irritado. Como ousa dizer isso? Você pode garantir que eles não mudem de ideia se nos atrasarmos? Tô cansado de ver você aqui em casa sem fazer nada. Se quer se vingar do Barão Ed, então arrume suas coisas e saia. Ele gritou, apontando o dedo na cara dela. No dia seguinte, sua bagagem estava pronta. Ela se encontrava em frente a um portão desconhecido, pensando, isso não pode estar acontecendo. Por que estão me mandando para a casa de um estranho? Que coisa estranha! Não seria tão ruim se tivessem um bom motivo para me mandar embora, mas e se ele for uma pessoa complicada? Assim que entrou, olhou ao redor, confusa, e um homem gentil a recebeu. Você deve estar cansada da viagem. Eu sou o chefe da família Montefiore. Dentro de si, Layla gritava, esse homem deveria ser feio? Como assim? Ele é incrivelmente bonito, com um brilho que chama atenção. Ela até duvidou de si mesma, inclinando-se para olhar mais de perto. Ele notou e perguntou, tem alguma coisa errada? Voltando à realidade, ela sorriu sem jeito. Ah, não, nada. Pensou consigo mesma, estou encarando ele porque ele realmente faz o meu tipo. Essas sardas debaixo dos olhos talvez o façam não se encaixar nos padrões de beleza da realeza, mas ele tem uma simetria facial perfeita e cabelo liso. Ela pensou, tenho um mau pressentimento sobre isso. Ele deve ter uma personalidade fria. De repente, ele disse, lembro que pedi para prepararem uma carruagem para você. Acho que não entendeu a mensagem. Ela pensou, atordoada, então aquele idiota do Louis me mandou com uma carruagem velha só para me envergonhar. Sentindo-se um pouco magoada, ela percebeu que Louis não se importava nem um pouco com ela. Montefiore notou a expressão dela. Ele disse, você parece cansada. Descanse, e a gente conversa amanhã. Quando ele ia saindo, Layla o chamou, não, vamos resolver isso agora. Estou bem, então onde vamos discutir isso? Ele, meio surpreso, concordou e pediu ao mordomo, Vincent, que ajudasse. O mordomo pegou a bagagem e disse, vou levar suas coisas pro quarto. Ela respondeu um pouco sem jeito, sim, obrigada. Observando ele se afastar, pensou, ele tem sido muito educado desde o começo, mas por que parece tão frio? E é estranho um duque pedir em casamento a filha de um barão como eu. Deve ter alguma razão por trás disso. Depois de tudo que passei, não posso me meter em algo perigoso agora. Preciso esclarecer isso logo. Quando chegaram ao escritório, ele começou, imagino que você esteja curiosa sobre o motivo desse casamento. Por que eu pediria sua mão sem ao menos te conhecer? Ele tomou um gole de chá e continuou. Tem duas razões para eu ter feito essa proposta. Ela ficou um pouco tensa ao ouvir isso. Ele continuou. Primeiro, esses rumores têm me incomodado muito. E segundo, houve interferência da família real. Ela se assustou. Família real. Ele explicou. Sim, depois que meu irmão, que era o chefe da família, faleceu, a esposa dele se tornou a duquesa, Sua Majestade. Quero que a família Montefiore, que carrega sangue real, não perca sua força, então preciso que minha esposa seja a chefe da casa. Ela assentiu, pensativa, entendo. Mas não resistiu e perguntou, e esses rumores? Ele congelou um pouco, mas logo explicou, esses rumores começaram porque nunca namorei ninguém, então especularam que eu era impotente. Layla regalou os olhos ao ouvir isso.
Ele desviou o olhar, sem jeito, algo assim. Ela se sentiu desconfortável. Meu Deus, essa situação é um tanto complicada. De repente, ele acrescentou, não sei se você sabe, mas eu tenho um sobrinho. Surpresa, ela perguntou, um sobrinho? Ele explicou, sim, ele é filho do meu falecido irmão. Deveria se tornar o duque, mas é muito jovem, então quero que ele seja meu sucessor. Além de se casar, você terá que cumprir os deveres de uma esposa. Por isso escolhi você, porque você nunca poderia me amar, e vice-versa. Ele franziu a testa e falou sério, eu não preciso de amor. Layla ficou surpresa com essa declaração. Ele continuou, se você souber seu lugar, eu te darei uma parte da herança depois que estivermos oficialmente casados. Essa é minha única condição. Agora, me diga a sua. Ela hesitou por um momento, olhou para o rosto calmo dele e finalmente falou. Algum tempo depois, ela foi levada ao quarto, o quarto da futura duquesa. O mordomo a deixou lá e disse, boa noite. Layla ficou surpresa ao entrar no quarto. Isso é loucura. Olhando ao redor, para o quarto luxuoso e magnífico, pensou, como esperado da propriedade de um duque. Nunca vi nada assim. Ficar aqui por um ano inteiro pode até ser uma coisa boa. Ela se lembrou do momento em que declarou sua condição para ele, depois que nos casarmos oficialmente. Ele já tinha interrompido. Como assim? Ela explicou rapidamente, olha, não tô pedindo para você me matar. Só quero desaparecer desse reino. Ele respondeu, tranquilo, então você quer uma nova identidade, né? Isso não é difícil. Mas, se for fugir pro exterior, posso ajudar só um pouco. Tá bom pra você? Layla respondeu animada, claro. Uma nova identidade já é o suficiente. Ela sorriu e disse, então, não precisa se preocupar com essas fofocas. Eu também já fui alvo de muitas. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois franziu a testa e comentou, parece que a futura duquesa não liga para esses rumores, né? Ela ficou surpresa, mas antes que pudesse perguntar algo, ele completou, essas são todas as suas condições, certo? Então, vou definir um prazo para garantir que você não perca nada. Durante toda a conversa, ele continuou explicando seus planos. De volta ao presente, Layla se mergulhou na banheira, pensando, esperei 10 anos, só preciso aguentar mais um ano assim. O Duque também precisa desse tempo para lidar com tudo discretamente, pensou ela enquanto saía da banheira e secava o cabelo. Faltam só 2 meses para maio, e pelo enredo da história, é o tempo que preciso. Já que as coisas ficaram assim, posso muito bem aproveitar esse ano aqui. No dia seguinte, na luxuosa mansão, ela prendeu o cabelo em 2 coques, como sempre, e olhou para seu rosto maquiado de forma grotesca no espelho. Enquanto caminhava, murmurou para si mesma, perfeito. Está horrível, mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Vincent, o mordomo, chamou. O Duque a convida para uma refeição. Ao ouvir isso, ela desceu as escadas imediatamente. No caminho, de repente notou algo. Um garoto tímido se escondia atrás do muro. É uma criança, pensou, enquanto se aproximava e, abaixando-se, disse, oi. O garoto, assustado, olhou para ela em choque. Observando-o melhor, ela percebeu que ele parecia muito com o Duque de Montefiore. Será que esse é o sobrinho que ele mencionou ontem? Pensou. Ela o elogiou mentalmente, parece um anjinho. Mas, de repente, o garoto gritou, o que você tá olhando, sua coisa feia? O sorriso no rosto dela congelou. Pronto. Quero retirar o elogio. É um diabinho, pensou. Mais tarde, na sala de jantar, Lucas Montefiore, o jovem mestre Michael e Layla Dinezil desfrutavam de uma refeição caprichada. Lucas levantou sua taça de vinho, apreciando o momento, enquanto o jovem Michael se atrapalhava tentando usar a faca e o garfo. Layla Dinezil, por outro lado, comia de forma meio desajeitada, sem saber direito o que dizer. Todos estavam focados em comer, sem falar nada, e a atmosfera era meio sufocante. Layla pensou consigo mesma,
Comparado aos jantares barulhentos com Louis, isso aqui é um paraíso, mas será que eles vão comer em silêncio a noite toda? Lucas pegou a taça, e sem tomar um gole, perguntou seriamente ao sobrinho, Michael, você já a cumprimentou? Layla olhou para Michael, que resmungou, se não cumprimentou, faça isso agora. Mesmo assim, Michael se recusou, teimoso, a dizer uma palavra. Ele nem olhou diretamente para Layla, murmurou uma saudação meio desanimada, se virando de lado. Layla ficou meio sem graça e acabou soltando uma risadinha. Cobrindo o rosto com um sorriso, pensou, acho que causei uma péssima primeira impressão. Ela se lembrou de outros encontros com crianças e pensou que não era a primeira vez que era odiada por elas. Mas logo foi interrompida por um barulho de algo caindo. Era o jovem Michael que havia deixado a faca e o garfo escorregarem da mesa. Uma empregada percebeu e rapidamente trouxe outro conjunto de talheres para ele. Layla entendeu a situação e pensou consigo, achei que ele era sempre tão atrevido, mas criança é criança. Ela cortou um pedaço de bife e comeu. Do outro lado, Michael continuava lutando para usar a faca e o garfo, as mãos desajeitadas, mas com um olhar determinado. De repente, deixou os talheres caírem de novo, e a empregada, paciente, trouxe outro conjunto. Layla ficou intrigada, mas que estranho, por que ele deixou cair 2 vezes? Michael, agora muito envergonhado, hesitou e não teve coragem de pegar os novos talheres que a empregada oferecia. O rosto de Michael escureceu, mostrando sinais claros de medo e ansiedade. Ele não entendia por que os servos estavam parados em um canto, sussurrando e fofocando. Layla começou a se preocupar, suspeitando que talvez o garoto tivesse algum problema difícil de falar. De repente, ela chamou o mordomo, Vincent, e sussurrou em seu ouvido, preciso te pedir um favor. Vincent ouviu, sorriu e respondeu animado, vou preparar agora mesmo. O mordomo então pediu para uma das empregadas ir até a cozinha e pegar algo imediatamente. Lucas viu a movimentação e ficou confuso. Logo depois, Vincent trouxe um bife delicioso e disse, aqui está o prato que você pediu. Layla pegou uma faca e um garfo, se preparando para agir. A empregada, confusa, a observava com um olhar cheio de dúvida. Então, Layla rapidamente cortou o bife em pedaços pequenos. A velocidade dela surpreendeu a todos, deixando a empregada de boca aberta. Depois de cortar o bife, Layla entregou o prato para Vincent e pediu, você pode levar isso para o jovem mestre? E, atenciosa, disse ao mordomo, a faca e o garfo dele são muito pesados. Da próxima vez, use um conjunto mais leve. Lucas ficou impressionado e começou a vê-la com outros olhos. Michael pegou o garfo e, feliz, começou a comer os pedaços de carne que Layla tinha cortado. Layla observava o garoto comendo e sentiu uma satisfação interna. Layla sentia uma forte empatia por Michael, pois sabia exatamente como era ser o alvo de olhares e fofocas nesses círculos aristocráticos. Talvez a Layla de antes jamais imaginaria estar fazendo isso agora, pensou. Lucas, quando mais jovem, também tinha um olhar claro, mas cheio de receio. Naquela época, Layla fingia alegria, sempre rindo e falando, mas por dentro, algo a fazia duvidar de tudo. Ele sempre foi medroso e tímido, e Layla tinha o jeito mais teimoso e até um pouco briguento. A Layla original era bem durona. Vendo desprezo nos olhares ao redor, pensou, é como o príncipe olhava para os irmãos com desdém, julgando pela aparência. Ela se perguntou o quanto deve ter sido difícil para uma criança suportar isso sozinha. Lucas continuava observando Layla, agora um pouco intrigado com a mudança de comportamento dela. Depois de um tempo, ele se levantou e saiu da mesa, voltando para o seu quarto. Lá, Lucas não conseguia parar de pensar nela, seus olhos expressavam preocupação e muitas perguntas sem resposta. Quanto mais penso, mais minha cabeça dói, refletiu ele, sentindo-se confuso. Ela parece outra pessoa. Se não fosse isso, talvez tudo fosse diferente. Ele se lembrou de um episódio da infância, daquele dia em que nem conseguia levantar a cabeça de tanta vergonha. Se as coisas fossem diferentes, mas o que é esse cheiro que mexeu comigo? Será que essa é a filha feia do barão?
Lembrou-se de que, naquela época, chegou a pedir ao mordomo Vincent que enviasse uma proposta de casamento para Layla. Vincent ficou surpreso, mas seguiu as ordens. Lucas, na verdade, só queria sentir aquele cheiro outra vez. De repente, ele se assustou com os próprios pensamentos. O que é que eu tô pensando? Franziu a testa, questionando o motivo de estar sempre pensando nela. Algo na forma de Layla agir e olhar agora parecia completamente diferente, como se fosse outra pessoa. Talvez, agora, ela visse as coisas de outra maneira. Ele se lembrou de algo e suspirou. Eu disse que não precisava de amor. Sentado no quarto, Lucas refletiu desanimado sobre as consequências de tudo. Até quando vou ter que suportar esses malditos dramas românticos? Esse fardo vinha do sangue do deus Lobo Lupert, que corria na linhagem real. A história do Império Baziun dizia que Lupert se apaixonou por uma mulher mortal. Os lobos, por natureza, têm apenas uma companheira até a morte, e Lupert amou apenas uma pessoa. Por isso, o Império Baziun reverenciava o deus Lobo Lupus, um lugar que valorizava o romance e o amor verdadeiro. No entanto, os casamentos políticos tomaram um rumo diferente, e a nobreza passou a tratar o casamento como ferramenta para interesses comuns, mantendo amantes à parte. Foi assim com meus pais e meu irmão Lucas pensou amargamente. Mesmo depois de meu irmão ter Michael, preferiu ficar com sua amante, e então perdeu a vida num acidente de carruagem. Se amavam tanto seus amantes, por que não se casaram com eles? Lucas questionava. Como conseguem casar com um e amar outro? Esse romance todo, eu tô farto disso. Em outra cena, no grande e luxuoso palácio, o mordomo Vincent trouxe um contrato para Layla enquanto lhe servia chá. Ele disse, adicionei os termos que discutimos no contrato. Por favor, revise, e se houver algo que não goste, podemos ajustar. Layla pegou o contrato e leu com atenção, refletindo, essa vai ser minha nova identidade. O contrato dizia que, em um país com políticas especiais para artistas, ela seria uma jovem que tinha sido de uma família nobre menor, mas agora uma mulher de espírito livre, viajante, que havia se estabelecido ali por amor à arte. Lucas tomou um gole de chá e perguntou, quer mudar alguma coisa? Mas, antes que ele terminasse a frase, Layla balançou a cabeça e respondeu, não, tá ótimo assim. Sorrindo, ela disse, estou muito satisfeita com esse acordo. Muito obrigada. Lucas continuou olhando para ela, pensativo. Não entendo por que minha noiva quer uma nova identidade, mas se casar é a única condição que o rei exigiu, é só isso que eu preciso fazer. Após essa empolgação inicial, Layla começou a refletir, curiosa sobre o motivo de Lucas não parecer nem feliz nem chateado com essa condição. Ele é da família Montefiore, parte da linhagem real, então por que parece tão preso ao controle do imperador, pensou. Não entendo por que ele nem apareceu na história principal. Então, Layla tomou coragem e perguntou, só mais uma coisa que me deixa curiosa, se isso é tão urgente, não devíamos nos casar logo? Ela olhou para o contrato, mas diz aqui que o casamento é só em maio. Lucas explicou, é porque preciso comparecer à cerimônia de maioridade antes de poder me casar oficialmente. Ouvindo isso, Layla ficou chocada e surpresa. Lucas não entendeu bem a reação dela e perguntou, aconteceu alguma coisa? Layla se recompôs e respondeu, não, é só que você parece tão maduro, não pensei que fosse mais novo que eu. Lucas suspirou e disse, desculpe por não ter mencionado antes. É compreensível que você não soubesse. Ele então perguntou, bom, você pode assinar agora, e entregou a ela uma caneta de pena, com um sorriso travesso. Quando Layla pegou a caneta, ficou surpresa ao notar uma pedra mágica de alto nível embutida na ponta. Era a primeira vez que via uma pedra mágica tão de perto, afinal ele era um duque poderoso. Layla assinou o contrato e devolveu para ele. Lucas chamou o mordomo, Vincent. Vincent trouxe uma bacia de água, o que deixou Layla confusa. A aproximação de Lucas a deixou ainda mais surpresa, ele pegou o contrato e mergulhou na água. De repente, a assinatura de Layla desapareceu do papel. Lucas explicou que esse era o método que sua família usava para guardar documentos importantes, usando uma caneta com pedras mágicas e tinta especial. Layla comentou surpresa,
Parece mágica. Lucas mudou de assunto, dizendo que seu sobrinho, Michael, iria para a academia no começo do verão. Depois disso, ele só volta para casa nas férias, então você só vai cuidar dele nesse tempo, disse ele, devolvendo o contrato e permitindo que ela voltasse para o quarto. A duquesa Layla sorriu alegremente e disse, obrigada. Ao se aproximar da porta, ela se virou e disse, espero que nossa colaboração este ano seja boa. Lucas, sorrindo, respondeu, farei o meu melhor para cumprir meu papel de marido. Tenha um bom dia. Mas de repente, ele congelou e sua expressão mudou. Ele se lembrou das palavras dela, parece mágica. Pensou consigo mesmo, só a família real sabe da existência de magia neste reino. Então, como a filha de um barão sabe disso? E ainda por cima, como alguém que já foi alvo de tanta humilhação mudou tanto? Mas aquele cheiro é o mesmo de sempre. Não sei como lidar com isso, de onde vem essa sensação estranha. A cena mudou para uma manhã no jardim da mansão. Layla, alegre e animada, comentou com Vincent, esse jardim tem hortênsias tão lindas. O mordomo respondeu, essas são hortênsias azuis. De acordo com a lenda do deus lobo Lupus, elas são da mesma cor dos olhos da mulher que ele amava. Vincent acrescentou que as hortênsias só crescem no jardim do Duque Montefiore, que herdou as sementes reais. Layla, surpresa, respondeu, eu não sabia disso. O mordomo disse, pode falar comigo de forma mais descontraída, você é a dona da casa, afinal. Layla hesitou, certo, entendi. Vincent perguntou então se ela gostaria de um chá no jardim. Ela ia dizer sim, mas logo mudou de ideia, não, vá em frente. Ela se sentou na casa do jardim, suspirando, ainda tentando se acostumar com a vida ali. Pensou consigo mesma, ser tratada assim é tão estranho. Mas, com um sorriso, refletiu, graças ao Duque, vejo uma luz no fim do túnel. Queria que as coisas continuassem assim. Porém, de repente, ouviu um farfalhar vindo dos arbustos. Esse barulho a deixou desconfortável. O farfalhar ficou cada vez mais alto, e ela virou a cabeça, irritada, e gritou, tem alguém aí? Ninguém respondeu, mas o som parecia vir dos arbustos de hortênsia. Layla ficou apreensiva, seu rosto escureceu. Será que é um intruso, ou um animal selvagem? Pensou enquanto se aproximava dos arbustos para verificar. Com coragem, Layla enfiou as mãos entre as folhas para ver o que era e logo se assustou, puxando as mãos para trás rapidamente. Para sua surpresa, quem estava escondido entre as hortênsias era o jovem mestre Michael. Quando Layla o descobriu, ele também ficou surpreso e um pouco assustado, pois estava preso nos galhos e não conseguia se levantar. Michael, envergonhado e sabendo que estava errado, gritou, olha para lá, sua coisa feia. Layla tentou se controlar, engoliu o orgulho e forçou um sorriso. Pensou consigo mesma, eu tento me controlar, mas toda vez que ele abre a boca, me chama de feia. Michael percebeu que ela não respondeu e então continuou, não olhe para mim. Me tira daqui, sua coisa feia. Layla não gostou nada da atitude dele e decidiu dar uma lição. É assim que se pede ajuda, jovem mestre? Michael ficou paralisado, sem saber o que dizer. Layla continuou, você tem que dizer, por favor, me ajude a sair. Michael ouviu, seu rosto caiu, sem saber o que fazer. Ele hesitou e, devagar, repetiu o que ela havia dito, pedindo ajuda. Mesmo sem terminar a frase, Layla ficou satisfeita. Ela o incentivou, isso aí, tá ótimo. Então, Layla se aproximou e ajudou Michael a se soltar dos galhos. Perguntou gentilmente, deve ter doído, né? O que você estava fazendo para ficar preso assim? Depois de libertá-lo, ela o ajudou a se levantar com um sorriso. Ela insistiu, mas me conta, o que estava fazendo aqui? Michael, frio, respondeu, não é da sua conta. Layla não insistiu. Com um sorriso, comentou, entendi, você estava brincando de explorador, né? Michael ficou parado, sem reação. Ele corou de vergonha e rapidamente se afastou, gritando, não me toque, sua coisa feia. Pouco depois, Vincent trouxe chá para Layla e perguntou,
O jovem mestre acabou de passar por aqui. Curiosa, Layla perguntou. O jovem mestre é sempre assim? Vincent hesitou, pensando na resposta. Bem, ele é um pouco tímido. Layla continuou. Ele nem sempre age desse jeito. Na cena seguinte, no dia seguinte, Layla soube por Vincent que Michael era muito reservado e, por isso, sempre ficava sozinho. Vincent também disse: hoje vamos dar uma olhada na cozinha. Além disso, vou te mostrar o resto da mansão. Layla passou o dia inteiro passeando pela casa, uma mansão tão luxuosa que parecia um labirinto. Ao final do dia, Vincent avisou: amanhã te mostro o resto. Layla, surpresa, pensou: ainda tem mais? Não acredito que Michael mora sozinho nesse palácio imenso. Não é de se espantar que ele seja assim, refletiu. Nesse momento, Vincent continuava guiando-a pela casa até a cozinha. Os chefes estavam preparando o jantar e, ao verem Vincent, cumprimentaram em uníssono: boa tarde, senhor mordomo. Como ninguém conhecia Layla ainda, Vincent gentilmente lembrou: vocês devem cumprimentar a duquesa primeiro. Um dos chefes se apresentou: sou o responsável pela cozinha da mansão. Meu nome é Copperhole Valência. Prazer em conhecê-la. Olhando para o rosto de Valência, Layla percebeu, pela expressão dele, que ele claramente se incomodava com seu rosto, como se estivesse enojado. Ele nem sequer tentou disfarçar. Para Layla, aquilo não era novidade. Ela abriu a porta lentamente e saiu, lembrando de dizer: até logo, pessoal, bom trabalho para vocês. Ao sair, ouviu passos apressados. Ela logo soube quem era e perguntou, com um sorriso: é você, jovem mestre? Michael, tremendo e tentando não ser notado, ficou em silêncio. Layla sorriu abertamente, para assustá-lo um pouco, perguntou: o que você está fazendo na cozinha? Michael, assustado e nervoso, respondeu: o quê? Não posso andar pela minha própria casa? Layla riu e disse de forma amigável: vou tomar um chá agora. Quer vir comigo? Ouvi dizer que as frutas do norte são as melhores. Apesar de fazer cara de desprezo, Michael estava secretamente animado por ter sido convidado. Resmungou: como você pode comparar com as frutas da capital? As frutas do norte, que sobrevivem ao frio, são bem mais doces. Era impressionante o quanto Michael sabia sobre o assunto. Layla respondeu, animada: então me conta mais sobre o norte enquanto tomamos chá e comemos uns doces. Fingindo irritação, ele disse: como alguém da capital pode não saber disso? Se você é feia, pelo menos deveria ser esperta. O sorriso de Layla sumiu com o comentário, mas ela se conteve. De qualquer forma, ainda estou aprendendo a usar garfo e faca, ele comentou. Layla olhou e pensou: no fundo, ele é só uma criança inocente. Enquanto comiam, Michael olhou para o visual de Layla e não aguentou: você já é tão feia. Por que se veste assim? Se é feia, pelo menos devia se vestir bem. Layla apenas respondeu: eu gosto de me vestir assim. Provocando-a, ele continuou: se duas pessoas feias se casarem, vão ter um filho ainda mais feio. Layla só pensou: por que ele é assim? Mesmo com os comentários, ela achava que alguém devia ter colocado essas ideias na cabeça dele. Sem aguentar, ela disse: quem disse que pessoas feias não podem se casar? Michael, sem se abalar, respondeu com calma enquanto colocava um pedaço de bolo na boca: por que não? Então, Layla resolveu dar uma lição: olha, para mim, você não é feio de jeito nenhum. Michael desviou o olhar, sem coragem de encará-la, e disse: isso é porque seus padrões são baixos. Você só vê seu próprio rosto. Layla respondeu: de jeito nenhum, tenho padrões bem altos. Michael tentou se explicar: minha mãe diz que meu pai e meu tio são feios, e que eu sou feio porque pareço com meu pai. Layla ficou indignada. Quem diria uma coisa dessas para uma criança? Pensou consigo mesma, observando o rostinho dele: como alguém brilhante assim pode ser chamado de feio? Sabendo que a mãe de Michael o abandonou para fugir com um amante depois que o pai dele morreu, Layla pensou: estou nesse mundo há tanto tempo, mas nunca me acostumo com o jeito cruel de algumas pessoas.
De repente, ela notou que o prato de bolos estava vazio. Michael estava ali, mastigando com as bochechas cheias. Você estava com tanta fome, jovem mestre? Michael virou o rosto, tentando disfarçar. Não, é só que eu não almocei. Por que não almoçou? Ela perguntou. Você precisa comer bem para crescer. Surpreso com o cuidado dela, ele ficou em silêncio. Layla então limpou a boca dele com o guardanapo e disse gentilmente, de agora em diante, precisa comer direitinho, entendeu? Michael, tímido e irritado com o gesto, respondeu bravo, não me importo. Não quero. Layla ficou confusa. Michael arfou, cheio de determinação, eu não vou deixar você casar com meu tio. Eu mesmo vou impedir isso. Depois de dizer isso, ele fugiu correndo, e Layla só pensou, crianças são demais. Relaxa, seu tio não tem planos de fazer nada, ela pensou. Logo depois, uma empregada que limpava a mesa fez um comentário desdenhoso. Meu Deus, você comeu tudo isso? Com essa cara, devia cuidar melhor do seu corpo. Layla se segurou, pensando, tem cada pessoa. A empregada continuou, dizendo que Layla não deveria dar doces pro jovem mestre. Layla, surpresa, perguntou, por quê? A empregada respondeu, foi uma regra que a mãe dele estabeleceu. Mais tarde, ao secar o cabelo, Layla ficou pensativa sobre o que tinha ouvido. Ela lembrou da conversa, o que quer dizer com isso? A empregada respondeu com um sorriso presunçoso, não é óbvio? Além de uma dieta adequada, ele não pode comer doces. A dona da casa insistia que ele cuidasse bem do corpo e da pele. Layla sentiu um aperto no peito. Mas por que essas regras tão rígidas? Ele é só uma criança, retrucou. A resposta da empregada a deixou chocada, como se tivesse levado um choque, porque ele é muito feio. Se ele não cuidar do corpo, como vai encontrar uma parceira no futuro? Layla segurou o vestido com força, tentando se conter. A empregada saiu provocando. Bom, gente feia devia cuidar melhor do próprio corpo. E quem se aproxima de pessoas feias também fica feio. Layla não aguentou mais e gritou. Já terminou de falar? A empregada, surpresa, perguntou. O que você quer dizer, com um olhar de medo? Layla repetiu, furiosa, eu perguntei se já terminou. Sua raiva tinha chegado ao limite. Felizmente, o mordomo Vincent apareceu a tempo e a impediu de fazer algo que talvez se arrependesse. Layla pensou, eles podem me desprezar, já estou acostumada, mas o Michael é só uma criança. Julgar ele pela aparência é muita crueldade. Ela sentiu uma profunda compaixão por ele e pensou que até um filhote pedindo comida não merecia ser tratado daquele jeito. Determinada, ela bateu na mesa e disse para si mesma, eu tentei ficar na minha, esperando o dia de sair daqui. Mas isso eu não posso ignorar. Depois de alguns dias fora, Lucas finalmente voltou à mansão. Ao entrar, duas fileiras de empregados o esperavam de cada lado e, em uníssono, disseram, bem-vindo de volta, Vossa Graça. O mordomo Vincent foi cumprimentar o duque. Enquanto Lucas subia as escadas, perguntou, tem algo a relatar enquanto eu estive fora? Vincent estava explicando quando, de repente, ouviram passos descendo as escadas. Era o jovem mestre Michael. Lucas ficou surpreso ao ver Michael tomando a iniciativa de ir encontrá-lo. Ele se aproximou e perguntou ao garoto, por que você tá parado aqui desse jeito? Tem algo que você quer dizer? Michael perguntou, direto, você realmente quer se casar com aquela mulher feia? Lucas o repreendeu, você não devia dizer isso para ela. Mas Michael, teimoso, continuou, mas ela é realmente feia, tem manchas no rosto e sobrancelhas tortas. Ela é muito feia. Lucas, então, levou o garoto para o quarto e fechou a porta. Michael suspirou e, meio hesitante, murmurou, mas, a cor dos olhos dela. Ele se lembrava do olhar de Dona Zil para ele. A cor dos olhos dela é até bonita. Mas, rapidamente, ele continuou, mas ainda assim, feio é feio. Lucas respondeu a Michael, então, você e eu também somos muito feios. Michael ficou sem fala, congelado,
sem saber o que dizer em seguida. Finalmente, abaixou a voz e admitiu, meio sem jeito: não tão feio quanto ela, mas ainda sou feio. Lucas, então, perguntou gentilmente: era só isso que você queria dizer? Não precisava ter vindo só por isso. Michael continuou: tem mais uma coisa. Aquela mulher feia não pode entrar no meu quarto. Lucas estranhou e perguntou: como assim? Michael explicou: eu dei uma lição nela hoje à tarde. Perguntei por que ela não liga para a própria feiura. Ele contou que ouviu Dona Zil discutindo com a empregada, que disse que aquele não era lugar para a filha de um barão e que o quarto era uma área privada do jovem mestre. Indignada com a falta de respeito, retrucou: é assim que você trata seus mestres aqui. Os dois não se davam bem, e a discussão foi intensa. Depois de ouvir a história do sobrinho, Lucas disse: esse é seu quarto, então você pode fazer o que quiser. Se algo acontecer, eu resolvo. Em seguida, ele chamou Vincent. Deixe o Vincent e eu cuidarmos disso, Michael. Volte para o seu quarto. Vincent acompanhou Michael de volta ao quarto e o lembrou de descansar. Depois, Lucas perguntou a Vincent: o que aconteceu de verdade? Vincent respondeu: como você ouviu, senhor. Ele explicou que houve um desentendimento entre a duquesa e a empregada dela. Não é só ela, senhor. Todos os empregados aqui a desprezam. Lucas suspirou e perguntou: por que não tentou conversar com ela antes? Ele pensou melhor e concluiu: deixa pra lá. Preciso ouvir o lado dela também. Nesse momento, lá ela estava sentada na sala, escrevendo meticulosamente. Estava escrevendo uma carta para ajustar o cardápio de Michael, permitindo que ele comesse uma sobremesa por dia, equilibrando carboidratos, proteínas e gorduras, para fornecer os nutrientes de que ele precisava. Ela se perguntava se estava se intrometendo demais no casamento de fachada, mas não conseguia ignorar a situação. Se espreguiçou depois de terminar a carta e se assustou ao ver seu reflexo no espelho, sentindo uma estranha sensação de desconhecimento. Continuou se olhando, imaginando qual seria seu verdadeiro rosto. De repente, ouviu uma batida na porta. Era o Duque Lucas. Ele ficou do lado de fora e perguntou: posso falar com você um momento? Ela rapidamente se virou para o espelho, em pânico, percebendo que ainda não tinha se maquiado. Ansiosa, gritou: espere um minuto. Mas a porta parecia ser a prova de som, e Lucas, sem ouvir nada, começou a girar a maçaneta. E chegamos ao fim de mais um vídeo, rapaziada. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da obra? Comentem aí. Se gostaram, eu posso trazer a parte 2 desse vídeo. É isso, rapaziada, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para não perderem o próximo vídeo. Forte abraço, família, até o próximo vídeo. Fui!